Oi, eu sou Sofia Nieves e vou apresentar meu trabalho da metade do semestre para o curso de Tópicos de Cultura Avançada como professor André. E para meu trabalho, estou investigando a tema da distinção entre a discriminação racial e econômica no Brasil. Então, para dar um esquema do meu trabalho, vou responder a seguinte pergunta. No Brasil atual, seja possível distinguir entre a discriminação da raça e de classe? O racismo pode ser visto como igual ao classismo? Então, estas primeiras semanas, estava muito interessada neste tópico do racismo e do classismo no Brasil, especialmente em relação como democracia racial. Ou seja, a ideia que o Brasil não tem o racismo e somente tem o classismo, porque nos artigos e os filmes que vimos na aula, pode ver um racismo muito evidente. Então, queria investigar um pouco mais isso, para ver se estas duas coisas, o racismo e o classismo, são tão interligados que não pode distinguir, ou talvez que se pode. Então, para responder a, perdão, a esta pergunta, vou estudar ou vou investigar um pouco os seguintes tópicos. Primeiro, a construção da raça no Brasil e a ideia de democracia racial, usando o artigo de George Reed Andrews. Também, usando dois filmes, A Que Horas Ela Volta, que vimos na aula, e também Doméstica, que é um documentário sobre empregadas domésticas. É um documentário com várias famílias e os filhos do empregador estão apresentando a a empregada de suas casas. Então, com estes dois filmes, vou investigar o trabalho de empregada doméstica e como este tem que ver igual como o classismo, como o racismo. Depois, vou falar do jeitinho brasileiro no contexto do artigo de Sergio Buraki da Holanda. E vou finalizar analisando duas situações atuais. Como o racismo e o classismo têm que ver com a pandemia de Covid e também com a violência policial. Então, para começar, a democracia racial, que, segundo George Reed Andrews, a democracia racial significa que todos vivam sob condições de igualdade jurídica e social, e que o Brasil seria um exemplo da democracia racial. E por que o Brasil é um exemplo de democracia racial? Porque no Brasil sempre havia uma falta de segregação oficial de raça, segundo a abolição da escravidão. Por exemplo, no sul de África havia apartheid e nos Estados Unidos havia Jim Crow, que significa que, segundo depois da escravidão, da abolição disso, o governo siga perpetuando a segregação racista. Mas no Brasil nunca havia isso. Depois da escravidão, nunca havia segregação oficial. E segundo, a ideia que, segundo o vídeo de Darcy Ribeiro, que se chama O Povo Brasileiro, ele explica que a cultura é realmente mista. Ou seja, a mestiçagem depende da força das próprias tradições africanas e indígenas. Que o brasileiro não é simplesmente uma reflexão da cultura português branco. Brasil depende igualmente nas tradições portuguesas como as tradições africanas e indígenas. E desta maneira, o Brasil não pode ser o Brasil sem essas três raças. E por isso, a democracia racial trata de dizer que, como o Brasil precisa de todas estas culturas, todas são igualmente valorizadas e não pode existir o racismo. Mas neste projeto, quero destacar um pouco desta ideia. Quero saber se a democracia racial é um mito,
pode ser visto como uma mentira, ou talvez seria a realidade. Mas neste trabalho eu estou desafiando a ideia que a democracia racial seria a realidade. Ou a realidade que não é complexo, ou não tem que ver muito com estas ideias do racismo e classismo. Então, nestes dois filmes que já falei um pouco, podemos entender muito mais destas ideias do classismo e do racismo. Então, primeiro, em Que Horas Ela Volta, que vimos na aula, pode ver uma relação de afeto entre a empregada e a família empregadora. E aunque existe este efeito, relação de afeto, há uma separação, uma distinção entre os dois, a empregada e a família empregadora. Ao fim, é importante dizer que afeto não significa respeito. E pode ver este na relação que Val tem com, especialmente, a dona da casa, a dona Bárbara, e também com Fabinho. Também havia um pouco de ambiguidade na raça de Val e da Jéssica, sua filha. Muito embora no filme vimos uma foto da filha de Jéssica e ele parece que pode ser negro. Mas não importa tanto, ou importa sim, a raça desta empregadora, mas as posições que eles têm nestas dinâmicas de poder acerca eles como a negritude. Ou seja, no ponto final que tem, o Dr. Carlos, o dono da casa, tem uma obsessão com a Jéssica. Uma obsessão muito inapropriada pelas dinâmicas de poder, a idade, que ele está casado, tudo isso. Mas, nesta obsessão, ele tem uma aproximação com a branquitude e a Jéssica como a negritude por suas posições econômicas. E fora deste curso da cultura, tenho estudado um pouco do fetichismo da mulata brasileira, ou seja, a ideia que a mulata é exótica ou sexual, e pode ver este muito na obsessão de Dr. Carlos com Jéssica, que tem este identidade que seria menos branco que ele. Depois, neste filme Doméstica, que vi fora do aula, como já falei um pouco, é um filme que relata empregadas reais, porque é um documentário. Então, neste documentário, pode ver uma retórica dos filhos do empregador que eles usam para descrever as empregadas. Sempre usam este retórica de minha empregada, como se for uma propriedade. Aunque tem este talvez amor, afeto para esta pessoa, ao fim, ela é uma propriedade da família. E esta retórica tem que ver com a escravidão, quando as empregadas, em realidade, quando se podia considerar pessoas propriedade. E na realidade, a maioria das empregadas são negras. Então, na mídia, nos filmes, quando se usam atrizes brancas para ser este papel do empregada, é um apagamento da realidade e das vozes negras. E esse problematiza a Que Horas Ela Volta, quando eu não podia, como uma pessoa que não sabe muito desses atores, não podia dizer que ela foi negra ou se ela foi branca, porque havia essa ambiguidade na raça. Isso pode ser visto como problemática, como talvez eles deveriam usar uma atriz negra para abordar esta relação, esta dinâmica tão problemática que vimos, porque ao fim do filme vimos que Val entende tem uma consciência da dinâmica de poder tal problemática, e talvez seria melhor se uma atriz negra podia ser
este rol no filme. Mas podemos ver, especialmente em realidade, nos dois filmes, pode ver as ideias do Sergio Buraki da Holanda, do homem cordial, porque existe uma jeitinho brasileiro, ou seja, existe uma familiaridade entre os empregados e seus donos, que em o texto de Sergio Buraki, ele argumenta que este existe em todo o Brasil, que sempre há esta familiaridade nos espaços de trabalho. E para explicar um pouco mais que é o homem cordial, ele disse que esta cordialidade é um tipo de hospitalidade e generosidade que é distante do nosso ritualista. Então, que todos poderia ser muito familiar, não tem que seguir regras oficiais, rituais. E uma reflexão desta ideia está na linguagem, quando se usa o diminutivo o inho para familiarizar-se com tudo. E também ele disse que o politesse, que é muito ritualista, é o oposto da cordialidade, ou seja, que ser muito cordial com alguém não é ser muito respeitoso. E isso tem que ver com o que eu disse antes, que o afeto que os empregadores têm para suas empregadas não é respeito, é afeto. E há uma diferença entre estas duas coisas. Então, seguindo, nas situações atuais, como vemos estas ideias do classismo, do racismo, em coisas que estão passando hoje? Porque estes filmes estavam muito recentes, e falam do classismo e do racismo, mas falam neste trabalho do empregado doméstico. Então, nestes exemplos, estou aumentando nossa olhada. Então, primeiro, para a pandemia de Covid. No artigo de Renata Reis, em El País, ela fala das estatísticas do Covid, que a pandemia afeta mais o povo negro que o povo branco, porque tem menos recursos e liberdade econômica. E porque eles estão nesta posição como de esta posição com menos recursos. E por causa de questões históricas que privilegiam o branco na sociedade brasileira. Então, desta maneira, é evidente que a discriminação econômica é, de fato, racista. Porque é a falta de equidade que o povo negro está numa posição pior econômica que os brancos. Então, pode ser como digo, que eles estão sofrendo por causa da raça e do situação econômica, mas estão sofrendo economicamente por causa de sua raça. Então, estas duas coisas estão tão interligadas que é muito difícil separá-los. Então, também, outro exemplo que tenho é a violência policial. Limos 2 artigos sobre isto na aula, mas tenho aqui que estava no Globo, que fala sobre a falta da inclusão da raça nas estatísticas. Nas estatísticas do violência policial. Então, há dados que relatam a violência policial, mas faltam dizer que os negros são as maiores vítimas desse tipo de crime. Então, talvez é como não incluir a questão de raça é uma maneira de manter a imagem da democracia racial, aunque, apesar de que a raça é muito importante nestes dados. Então, este exemplo disse que o racismo é realmente uma coisa quando tem que ver com a polícia e as forças do Estado. Então, para concluir, minha pergunta era
se no Brasil atual seja possível distinguir entre a discriminação da raça e de classe. A cisão pode ser visto como igual ao classismo. Então, ao final desta investigação, não existe uma distinção tão clara entre as duas. Como disse, as questões históricas complicam esta distinção. Entretanto, é claro que ambos existem. O racismo existe e o classismo existe. Mas eles são muito interligados. Então, para mim, especialmente nesses exemplos atuais, é difícil dizer que racismo ou classismo. Acho que é os dois, em muitos casos. Então, ademais, temos que desafiar esta ideia da democracia racial e a ideia que somente existe o classismo, que o racismo não existe no Brasil, porque existe sim. E que apesar de que o Brasil estava fundada por essas três raças, e eles estão muito importantes para a cultura brasileira, temos que entender que não há uma valorização igual de todos, que o racismo existe sim. Então, este foi tudo. Muito obrigada por escutar a minha apresentação.